Olá! Que bom ter a sua companhia para mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai abordar um tema, olha, universal. A nossa busca por identidade, por um senso de valor, Um tema importantíssimo, né? com certeza. Mas faremos isso por um ângulo que talvez surpreenda um pouco, mergulhando nas reflexões de Timothy Keller sobre como ele acredita que podemos alcançar um estado que ele chama de bendito autoesquecimento. Uma ideia intrigante mesmo, né? Especialmente num mundo que parece empurrar a gente o tempo todo para autoexame, para autopromoção, para construir uma imagem. Exatamente. Nossa análise hoje se baseia principalmente em trechos do livro Ego Transformado. Nele, o Keller usa a figura do apóstolo Paulo para ilustrar uma transformação bem profunda na maneira de entender a si mesmo. Certo. A missão aqui é tentar desvendar o que seria essa transformação, como ela aconteceria segundo Keller e, principalmente, o que ela poderia significar como alternativa àquela corrida sem fim por validação que, bom, muita gente experimenta. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Perfeito. E acho importante começar por onde o Keller começa, né? Reconhecendo uma busca que ele vê como fundamentalmente humana. Ele argumenta que todos nós, de uma forma ou de outra, estamos procurando um veredito. Um veredito? Sim, uma confirmação final de que somos importantes, de que temos valor, sabe? Ele até cita exemplos de pessoas com muito sucesso, né? Acho que ele menciona a Madonna. Isso, ele menciona a Madonna, para ilustrar que nem fama, nem riqueza, nem aclamação pública parecem, no fim das contas, satisfazer essa busca profunda. Parece que sempre falta alguma coisa, né? Que o veredito nunca é definitivo o suficiente quando buscado nesses lugares. E é aí que ele introduz uma metáfora bastante vívida, a do tribunal diário. Tribunal diário. A ideia é que a gente vive como se estivesse constantemente sendo julgado e nos julgando também. Cada interação, cada sucesso, cada fracasso vira uma espécie de prova nesse tribunal imaginário. Nossa, isso soa incrivelmente cansativo, não? Viver sob essa pressão constante de ter que performar, de ter que montar um caso para nossa própria defesa, para provar nosso valor para nós mesmos e para os outros. Exatamente. O Keller descreve como essa dinâmica nos deixa reféns, sabe? Reféns das circunstâncias e das opiniões. Se a gente recebe elogios, nossa autoestima sobe. Aham. Se enfrenta críticas ou falhas, ela despenca. Tudo vira munição para acusação ou para defesa nesse julgamento que não acaba nunca sobre o nosso valor. E o resultado é essa montanha-russa emocional, né? E uma identidade muito frágil, sempre dependendo do próximo boletim de desempenho, digamos assim. E isso é aí que fica realmente interessante. É nesse ponto que a análise do Keller sobre o apóstolo Paulo se torna tão contrastante, né? Ele cita uma passagem onde Paulo diz algo como: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Nem eu mesmo me julgo. Confesso que essa parte me chama muita atenção. É muito forte, né? Não se importar com a opinião alheia já é uau, mas dizer que nem a própria avaliação importa? Como assim? É realmente radical. O Paulo chega a dizer que mesmo que a consciência dele esteja limpa, isso não o torna justo ou inocente por si só. O ponto central que o Keller extrai daí é o seguinte: para Paulo, a única avaliação que tinha peso definitivo não era dos outros. No caso, os coríntios, né? Isso, os coríntios. Nem era sua própria autoanálise, mas sim o julgamento de Deus. Ele diz explicitamente: quem me julga é o Senhor. Então, não é que ele ignorasse completamente o feedback ou a autoavaliação, mas ele não colocava neles o poder de definir quem ele era. É isso. Exatamente. O Keller interpreta isso como Paulo tendo encontrado uma segurança em outro lugar. Ao focar no julgamento divino como o único que realmente estabelece o seu valor fundamental, o Paulo se sentiria liberto da necessidade de buscar incessantemente a aprovação nos tribunais humanos ou mesmo no tribunal interno da sua consciência. É como se, para ele, o caso mais importante já estivesse encerrado. Exato, com um veredito favorável vindo de uma instância superior. Ele já não precisaria mais viver dentro do tribunal, entende? Entendi. Essa ideia de um julgamento já encerrado. Isso nos leva ao cerne da distinção que o Keller faz sobre a perspectiva cristã que ele apresenta.
Ele contrasta isso com o que percebe em outras visões de mundo, né, ou filosofias de vida. Sim, ele agrupa diversas abordagens, desde o ateísmo focado na moralidade secular, passando por outras religiões como o budismo ou o islamismo, até o que ele chama de moralismo religioso genérico, e aponta um padrão comum ali. Que padrão seria esse? A lógica de que um bom desempenho, sabe, ser ético, cumprir rituais, alcançar a iluminação, seguir as regras, leva à esperança de, eventualmente, receber um veredito favorável. Seja ele qual for, reconhecimento social, paz interior, salvação, etc. Ah, entendi. A identidade é construída sobre o fazer para ser aceito ou validado. Exato. É a lógica do mérito, basicamente. Você se esforça, você conquista, você alcança e então você espera ser considerado digno. Certo. O de aceitação e valor não seria uma recompensa pelo bom desempenho, mas sim um ponto de partida, recebido pela fé em Cristo. Peraí. Recebido antes. Isso parece contraintuitivo em relação a como a gente geralmente pensa sobre merecimento, né? É contraintuitivo mesmo. Teologicamente, o Keller explica isso com base na doutrina da justificação pela fé. A ideia central é que, no momento em que alguém deposita sua fé em Cristo, Deus não olha mais para o desempenho falho dessa pessoa, mas sim para o desempenho perfeito de Cristo, acreditando a ela. E, além disso, adota essa pessoa como filha. O que ela faz referência a momentos bíblicos como o batismo de Jesus, onde a voz de Deus diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Sei, Mateus 3 e Marcos 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então a ideia é que, nessa visão, a pessoa não precisa mais lutar para conquistar um status de aceito ou valioso perante Deus, porque esse status já teria sido dado, de presente. Exatamente essa é a inversão radical que o Keller destaca. Não é o desempenho que leva ao veredito, é o veredito favorável, já recebido pela fé, que se torna a nova base e motivação para o desempenho, para a vida. A dinâmica muda fundamentalmente, então. Muda. A busca desesperada por validação pode cessar, porque o veredito que mais importaria, segundo essa visão, já foi emitido, e é positivo. Ok. Se essa lógica se inverte, se o valor já está dado, como isso muda a forma como a pessoa vive na prática? Porque a gente ainda precisa agir no mundo, né? Interagir, trabalhar. Sem dúvida. E o Keller explora justamente essas implicações práticas. Uma das primeiras consequências que ele aponta é que as ações deixam de ser motivadas primariamente pela necessidade de construir um currículo espiritual ou moral, de parecer bom para ganhar aprovação, seja divina ou humana. Ou seja, talvez a pessoa ajude o próximo não porque precisa se sentir virtuosa ou aliviar uma culpa, mas simplesmente porque vê uma necessidade e se importa de verdade. Essa seria a ideia. A motivação poderia se tornar mais pura, menos autocentrada, sabe? Se o seu valor fundamental já está seguro, você não precisa usar cada interação como uma oportunidade de autoafirmação. Isso traria, segundo Keller, uma grande liberdade daquela pressão esmagadora. Exato. De ter que constantemente provar seu valor, de estar sempre no palco sob os holofotes do julgamento. É quase como tirar uma mochila pesada das costas. Uma ótima imagem. Aquela necessidade de validação que, como ele mesmo apontou com o exemplo da Madonna, nem o sucesso estrondoso parece suprir. Mas ainda me pergunto, como é possível dentro dessa teologia que esse veredito positivo seja dado antes de qualquer mérito nosso? Qual a base para isso? Olha, o Keller ancora essa possibilidade inteiramente no que a fé cristã afirma sobre Jesus Cristo. A explicação teológica é que Jesus, através da sua vida, morte e ressurreição, teria cumprido todas as exigências e enfrentado o julgamento e a condenação que seriam devidos à humanidade por suas falhas. Ele teria ido ao tribunal em nosso lugar. Basicamente isso, recebendo a sentença negativa para que pudéssemos receber a positiva. Entendi. Então, a aceitação de Deus não seria baseada no que a pessoa faz, Não. mas no que Cristo fez por ela e que é acessado pela fé. Exatamente. Por isso, para Paulo e para Keller, a opinião de Deus, a única que, no fim das contas, definiria o valor intrínseco, se torna positiva e segura para o crente, independente das flutuações do desempenho diário ou da opinião alheia. O Keller usa até uma imagem forte.
Aos olhos de Deus, pela fé em Cristo, a pessoa seria considerada mais valiosa que todas as joias deste mundo. Uau! Isso nos leva a pensar sobre como seria, então, viver fora do tribunal no dia a dia. O Keller direciona algumas aplicações práticas disso, certo? Sim, ele pensa em diferentes públicos. Para alguém que está ouvindo essas ideias pela primeira vez, ele basicamente convida a uma investigação mais profunda. Se essa dinâmica toda depende de quem Jesus é e o que ele fez, então as perguntas cruciais seriam: por que ele morreu? Há evidências para a ressurreição? Ele era realmente quem afirmava ser? Faz sentido. Explorar a base da coisa toda. Isso. Keller sugere que é preciso explorar essas questões para entender se essa base é sólida ou não. E para quem já se identifica com a fé cristã, mas percebe que continua meio preso naquela dinâmica do tribunal. Sabe, lutando com insegurança, comparação, necessidade de aprovação? Para esses, o desafio proposto por Keller é o de reviver o evangelho diariamente. Não só como uma crença abstrata, mas como uma verdade funcional, que opera na vida. É um chamado a lembrar-se ativamente. O julgamento já acabou em Cristo. O veredito foi dado. Eu não preciso mais viver buscando aprovação ou me autocondenando. É uma luta constante, imagino. Com certeza. É resistir àquela força gravitacional que puxa a gente de volta para o tribunal da autoavaliação e da dependência da opinião alheia. É aí que entra aquele conceito inicial do bendito autoesquecimento. Ele não significa ter baixa autoestima, né? Não é se anular. Não se trata de pensar mal de si mesmo, nem de pensar bem de si mesmo o tempo todo. Isso seria autoestima, alta ou baixa. Trata-se de pensar menos em si mesmo. Pensar menos em si. É a liberdade de não ter o eu como centro constante das suas preocupações, análises e motivações. A energia mental e emocional que antes era gasta monitorando a própria imagem, o próprio desempenho, pode ser redirecionada para fora. Uma liberdade para, talvez, se interessar mais genuinamente pelos outros, pelo trabalho que se faz, pelo mundo ao redor, sem aquele filtro constante de como isso me afeta ou como isso me faz parecer. Exatamente. O foco se desloca do eu para fora. Isso levanta uma questão prática importante, que permeia a reflexão do Keller. Como cultivar essa mentalidade no dia a dia? Como internalizar essa segurança que vem do veredito já dado, ao ponto de ela realmente moldar nossas reações, decisões e emoções? Como viver consistentemente com a segurança de Romanos 8.1, nenhuma condenação, e a identidade de Marcos 1.11, filho amado. É um desafio. Com certeza. O Keller parece sugerir que não é um botão que se aperta uma vez, mas um processo contínuo, né? Ele até finaliza o trecho com perguntas que convidam a gente à reflexão pessoal. Sim, perguntas como: de que forma essa perspectiva do evangelho poderia alterar, ou talvez já tenha alterado a forma como percebemos nosso próprio valor? Onde é que a gente está buscando nossa autoestima hoje? No trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais, no nosso próprio senso de retidão moral? É um bom exame de consciência. Sem dúvida. E ele conecta isso diretamente com as virtudes da humildade e da liberdade que, segundo ele, fluem naturalmente dessa compreensão do Evangelho. Uma humildade que não vem de se rebaixar, mas de não precisar mais se autoafirmar o tempo todo. Certo. E uma liberdade que não é para fazer o que quiser, mas liberdade da necessidade de agradar a todos ou de corresponder a uma imagem idealizada. Ele até menciona a oração do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração, como uma ferramenta útil para esse autoconhecimento. Pedir a Deus para mostrar onde ainda estamos presos na busca por valor nos lugares errados. Faz sentido. Exato. Então, resumindo a essência da nossa conversa hoje, baseada nas ideias do Timothy Keller, estamos explorando uma proposta de mudança profunda na fonte da nossa identidade. Isso. Sair de um modelo onde o valor é construído pelo desempenho e pela busca incessante por aprovação, seja dos outros ou nossa, para um modelo onde o valor e a aceitação são recebidos como um presente inicial, através da fé, segundo a perspectiva cristã que ele apresenta. E ao resultado almejado, esse bendito autoesquecimento não é uma negação do eu, de forma alguma, mas uma libertação da obsessão com o eu. É poder viver e agir a partir de um lugar de segurança fundamental,
em vez de uma constante necessidade de provar algo. Uma liberdade que, paradoxalmente, poderia nos tornar mais presentes e mais genuínos em nossas ações e relacionamentos. Exatamente. Uma ideia poderosa, sem dúvida, que contrasta bastante com muitas mensagens culturais que a gente recebe por aí. Com certeza. E talvez um pensamento final para quem nos acompanhou refletir seja este. Se fosse possível viver realmente a partir dessa premissa de um valor já declarado, seguro e imutável, como isso mudaria concretamente as coisas no dia a dia? Como seria diferente enfrentar um dia de trabalho, uma conversa difícil, uma crítica ou até mesmo um elogio, se a preocupação central não fosse mais provar o próprio valor, mas sim expressar um valor que já se possui? O que, na prática, mudaria no nosso jeito de navegar pelo mundo e pelas nossas próprias emoções se o julgamento estivesse de fato encerrado? Fica aí a reflexão.